amigas e amigos que acompanham a Rede Previdência. Vamos a mais um Radar Previdenciário. Hoje vamos falar sobre o tema 236 da TNU, julgado esta semana, agora no dia 25 de fevereiro de 2021. Esse tema discutia a possibilidade de concessão do salário maternidade ao pai, em decorrência do óbito da mãe, ocorrido depois do parto, mas antes da vigência da Lei 12.873 de 2013. Eu vou explicar melhor do que se trata esse tema. Mas antes, pessoal, peço que vocês se inscrevam no canal, né, e ativem aí o sininho de notificações. E se gostarem, obviamente, do vídeo, né, curtam e compartilhem com os amigos. Vamos lá, tema 236 da TNU, 236 da TNU, julgado agora no dia 25 de fevereiro de 2021, eu acho que última quinta-feira, salvo engano. Vamos lá, a possibilidade de concessão do salário maternidade ao pai, em caso de morte da mãe, está prevista no artigo 71b da Lei 8.213 de 91, a Lei de Benefício. E esse artigo 71b da Lei 8.213, ele foi introduzido pela Lei 12.873 de 24 de outubro de 2013. Então, é uma alteração recente, ou seja, essa introdução que permite ao pai receber o salário maternidade em caso de falecimento da mãe, essa mudança, essa introdução foi feita em 2013. Isso porque a jurisprudência já vinha se consolidando nesse sentido, de também possibilitar a percepção do salário maternidade para os homens, para os pais. Essa mudança se deu no artigo 71A, na introdução do artigo 71A, e na introdução do artigo 71B. Vamos ler. O artigo 71A da Lei 8.213, ele versa sobre o seguinte, o que é que ele diz? Ao segurado ou segurada da Previdência Social, perceba aí, já começa segurado ou segurada, homem ou mulher. Ao segurado ou segurada da Previdência Social que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança, é devido o salário maternidade pelo período de 120 dias. Então, se adotar ou obtiver a guarda judicial para fins de adoção, seja segurado, seja segurada, terá direito aí a receber o salário maternidade por até 120 dias, por 120 dias. Bom, o artigo 71b, ele traz a situação do falecimento. Então diz lá, no caso de falecimento da segurada ou do segurado, que fizer jus ao recebimento do salário maternidade, o benefício será pago por todo o período ou pelo tempo restante que teria direito ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, que tenha a qualidade de segurado, obviamente, que tenha a qualidade de segurado, exceto no caso de falecimento do filho ou de seu abandono, observadas as normas aplicáveis ao salário maternidade. Enfim, o que é que a gente tem aqui no artigo 71b? Temos a possibilidade de, em falecendo um dos cônjuges ou um dos companheiros, seja homem ou mulher, o outro vai poder aí continuar recebendo o salário maternidade, ou integralmente, se ainda não foi recebido nenhuma parcela, ou durante o período que faltava para que esse benefício cessasse. Então, está claro na lei que há essa possibilidade, no caso de falecimento da mãe, o pai receber. Ocorre que essa introdução desses artigos que eu acabei de falar ocorreu em 2013, por força exatamente da Lei 12.873. No caso concreto, julgamento do tema 236, qual era o ponto controvertido? O fato concreto, aliás, no caso concreto, o óbito tinha ocorrido antes da introdução do artigo 71b na Lei de Benefício, ou seja, antes da vigência da Lei 12.873. Então, o que se buscava era estender esse direito para o homem, no caso, para o pai,
mas antes da vigência do artigo 71, ou seja, antes desse direito estar previsto na lei de benefício. Era isso que se buscava, né, que se discutia no tema 236, se era possível ou não. Então o tema ele chega à TNU por meio de um pedido de uniformização de jurisprudência do PEDILEF 007-2880, dígito 17, de 2013, né? E foi oriundo de Minas Gerais. Esse PEDILEF ele estava fundado na divergência entre entendimento da turma recursal de Minas Gerais e da turma recursal do Rio Grande do Sul. O que é que dizia lá, o que é que falava a decisão da TR de Minas Gerais? Vamos lá, rapidamente. Não entendeu a TR de Minas Gerais não ser possível a concessão do benefício ao pai, né? E sustentou a decisão no seguinte sentido, que não cabe a retroação do artigo 71b da Lei de Benefício, né? Que foi introduzido, como eu falei, pela Lei 12.873 de 2013. Então não cabe essa retroação para atingir fato gerador anterior à sua vigência. Esse é o primeiro argumento da TR de Minas Gerais. E o segundo argumento que já foi consolidado no STF e no STJ, o princípio, né, a regra, na verdade, de que em matéria de direito previdenciário aplica-se a lei do tempo do fato, né? De fato, né, é esse o entendimento do STF, do STJ, de que em matéria de direito previdenciário sempre se aplica a lei do tempo do fato. Já a turma recursal do Rio Grande do Sul, a primeira turma recursal do Rio Grande do Sul, entendeu ser possível, né, a concessão do benefício ao pai nessa situação, ou seja, antes mesmo da vigência do artigo 71b. E sustentou sua decisão nos seguintes fundamentos. A interpretação deve ser sistêmica do ordenamento previdenciário. Então, entendeu que deve ser feita aí uma interpretação sistêmica. E se você faz uma interpretação sistêmica, obviamente que nessa situação em que há interesse de menor, o artigo 227 da Constituição deve ser um parâmetro, né, um embasamento constitucional para decidir, né, para fundamentar a decisão. Então a concessão deve ocorrer por analogia, né, para o homem, não só para a mulher, por analogia para garantir o cumprimento desse artigo da Constituição, o 227, que diz o seguinte: é dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Isso é o que diz o artigo 227 da Constituição. Então, entendeu a turma recursal do Rio Grande do Sul que, já que se trata aí do interesse do filho, né, porque o valor do salário da paternidade, em última instância, é para garantir o sustento do filho, por força dessa proteção integral decorrente do artigo 227, deve haver a aplicação por analogia e estender-se ao pai, independentemente da vigência ou não de um dispositivo legal que reconheça esse direito, né? Então, esses foram os fundamentos, né, para a turma recursal do Rio Grande do Sul conceder o direito nesse caso semelhante, né? Então, nós temos aqui duas decisões, num caso semelhante, né, em que a turma recursal de Minas Gerais teve um entendimento que não é cabível para essa extensão do direito para o pai, e a turma recursal do Rio Grande do Sul entendendo que sim, é cabível. Então o incidente de uniformização foi afetado como representativo de controvérsia no dia 6 de novembro de 2019, né, dando origem aí ao tema 236, lá na TNU. Então, é afetado como representativo de controvérsia. Nesse caso, essa decisão no tema 236 vai aí vincular toda a esfera dos juizados especiais federais. Então, o que é que acontece? Quando esse tema é afetado, o 236, a questão submetida a julgamento foi delimitada no seguinte sentido:
se é cabível o pagamento de salário maternidade em favor do genitor, ou seja, do pai, no caso de falecimento da segurada, que a ele faria jus, no caso de falecimento da mãe, né? E no caso de óbito da mãe ser anterior à edição da Lei 12.873 de 2013, que incluiu o artigo 71b na Lei 8.213 de 91. Então, o ponto controvertido é saber se durante esse período em que não havia vigência aí do artigo 71b, ou seja, antes da Lei 12.873, né, se era possível fazer essa concessão do salário maternidade ao pai em decorrência do óbito da mãe. E qual foi a tese firmada pela TNU? A TNU firmou a seguinte tese no tema 236. É cabível a concessão do salário maternidade em favor do genitor segurado, ele tem que ser segurado, obviamente. É cabível a concessão do salário maternidade em favor do genitor segurado em caso de óbito da mãe ocorrido após o parto, pelo período remanescente do benefício, ainda quando o óbito tenha ocorrido antes da entrada em vigor da Lei 12.873 de 2012. Então, o que é que entendeu a TNU? Que é cabível, sim, né, conceder o salário maternidade ao pai, se o óbito da mãe ocorreu depois do parto, né, e antes da vigência do artigo 71b, ou seja, antes da Lei 12.873 de 2013. E quais foram os fundamentos, pelo menos os principais fundamentos, para a TNU chegar a esse entendimento? Primeiro que você vê que no voto do relator, ele já deixa claro que a jurisprudência já vinha se firmando nesse sentido, né, antes mesmo da edição da Lei 12.873. Então a jurisprudência já estava se consolidando nesse sentido. Primeiro argumento. E segundo argumento, que deve imperar a primazia do interesse do menor, né? Ou seja, aí está a se discutir interesse de um menor, de uma criança. Então a primazia do interesse do menor está acima de qualquer regramento aí, previdenciário expresso na lei. E o trecho mais importante que eu destaco aqui para vocês, que deixa bem claro essa questão da primazia do interesse do menor, lá da decisão diz o seguinte, olha, não se trata, pois, de conferir interpretação retroativa à norma previdenciária mais favorável. Ou seja, quis dizer que não se trata aqui de pegar o artigo 71b e dar a ele eficácia retroativa. Não é isso, não é isso na fundamentação da decisão da TNU. Eis que é pacífico o entendimento das Cortes Superiores em matéria previdenciária, no sentido da aplicação do princípio tempus regit actum, ou seja, aquele princípio de que se aplica em matéria previdenciária a lei do tempo do fato, né? Então, começou dizendo isso, que não se trata aqui de querer dar uma vigência retroativa ao artigo 71b, já que em matéria previdenciária isso não seria possível, né? Porque os tribunais superiores STF e STJ já afirmaram entendimento de que se aplica em matéria previdenciária a lei do tempo do fato. Cuida-se de investigar o alcance e sentido da norma originária estampada no caput do artigo 71 da Lei de Benefícios, da Lei 8.213. Então, o que é que ela quis dizer, que o relator quis dizer? Que não se trata de tentar retroagir o artigo 71, mas de dar uma eficácia, né, de buscar o sentido e o alcance da própria norma que prevê o salário maternidade, ou seja, que já existia, artigo 71 da Lei 8.213, que já existia antes mesmo do 71b, né? Para dele se extrair o significado que melhor se coadune à moldura constitucional e legal do benefício de salário maternidade, ou seja, de se dar aí ao artigo 71 essa interpretação que se encaixe numa melhor harmonia, digamos assim, com o texto constitucional. No caso aqui, o texto do artigo 227, que acabei de ler anteriormente, ok? Então, para finalizar, o entendimento firmado pela TNU no tema 236 foi no sentido da possibilidade de concessão do salário maternidade em favor do genitor em caso de
falecimento da mãe aí depois do parto e antes da vigência da Lei 2.873. Então não há mais o que discutir sobre essa questão, já que esse entendimento foi em sede de repetitivo, né? Ou seja, de representativo de controvérsia. Ok, pessoal? Então ficamos por aqui. Não esqueçam de curtir e compartilhar este vídeo, né? Muito importante para a gente. E se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, ok? Um fraterno abraço em todos vocês e até o próximo Radar Previdenciário aqui na Rede Previdência.